Então, estamos iniciando mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Continuamos com as mesmas condições, né, adaptadas à nossa realidade atual. Nós já estamos aqui com a nossa expositora de hoje, a Regina Meireles, lá do Núcleo Emmanuel, que vai fazer a saudação dela para nós. Muito boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite, dando as boas-vindas desde o Núcleo Emmanuel, esse braço do Lar de Teresa. Muita gratidão pela oportunidade do trabalho. Então, vamos continuar, então, essa reunião com a leitura da nossa página de hoje, que é uma página de Emmanuel, do livro Bênção de Paz, e tem o título Na Conquista da Fé. Essa página começa com uma citação da carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o seguinte: louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé que nos cabe cultivar à frente das lutas no mundo externo. Todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva, portas adentro do mundo de nós mesmos. Fé profunda e espontânea, segurança íntima, tranquila, funcional. Já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo, comandando-as de maneira instintiva. Alimentas-te e não te preocupas com as fases diversas do processo nutritivo. Dormes e entregas ao coração todo o trabalho de vigilância e sustento dos mais remotos distritos da vida orgânica. Falta-nos, porém, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. Falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais, a pouco e pouco, obteremos a coragem suprema da fé invencível. Nesse sentido, jamais desinteressar-nos do aprendizado. Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas, igualmente, confiar em Deus em sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo preparação da alegria, atravessar a provação entesourando experiência. Observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo de infortúnio não é senão a consequência dos nossos erros de pensamento ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir, segundo a misericórdia de Deus. Como eu tinha mencionado, é uma página de Emmanuel com a psicografia do nosso Chico. Vamos então fazer a nossa prece inicial, nos preparando para nossas reflexões de hoje. Pedindo ao nosso Pai, Pai querido, estamos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome de nosso Mestre Jesus, para a nossa reunião virtual. Que a Sua luz possa nos iluminar nesse momento, possa iluminar a nossa Regina, responsável pelo tema de hoje, e que possamos, Mestre querido, nessas condições que estamos, aproveitar essas reflexões da melhor forma possível em nossa vida. Que nossos benfeitores possam sustentar a todos nós nesses momentos e que possam, Pai querido, envolver-nos na sua misericórdia, no seu amor infinito que tens por todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos passar a palavra para a nossa Regina, que é responsável pelo tema de hoje. Vamos dar a ela as nossas melhores vibrações. Muito obrigada, Ricardo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nessa noite nas nossas reflexões. Um tema bastante caro aos nossos corações, né? Fé religiosa, condição da fé inabalável. Costumamos dizer que a fé ela não se prescreve e muito menos se impõe. Estão certos aqueles que assim dizem, porque muitos têm sede de crer, mas simplesmente dizem, não posso. A maioria das religiões, elas pregam a fé como um dogma inquestionável.
O que seria um dogma? Vamos procurar no dicionário. Ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Ou seja, aquele que crê, aceita, às vezes até os maiores absurdos, como tudo é vontade de Deus, assim porque o Deus quis. Será que essa afirmativa, longe de nos aproximar da divindade, ela nos afasta? Em todos os tempos, né, nas religiões, nos religiosos, nós notamos uma ausência de fé. Parece um contrassenso. Não estamos citando nenhuma religião em particular. Por quê? Falta-lhes um aprofundamento nos estudos. Sem questionamento, são cegos que não veem. São surdos porque não escutam. Mas é mais orgulho do homem que tem a presunção de tudo saber. E, como nós já dissemos, a fé ela não se impõe pela força. No item 7, tema do nosso estudo de hoje, nós temos o que Kardec nos coloca. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é a que produz maior número dos incrédulos. Por quê? Porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Mas vamos voltar ao tempo de Jesus. Jesus, durante a sua caminhada aqui na Terra, nos trouxe ensinamentos preciosos, valiosos. Ele veio em uma época mergulhado na ideia politeísta, a crença em vários deuses. Como nos diz Emmanuel, o mundo era um bando de ovelhas desgarradas. E ele veio inaugurar uma nova era, trazendo os fundamentos do amor, da verdade, de que não necessitávamos de templos suntuosos, falando do amor diferente da época, né? Dos mandamentos de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Ele traz o perdão, o amor ao próximo. Por isso, são verdades eternas e tão importantes para a humanidade que o tempo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Na primeira parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, logo na sua introdução, nós temos o objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se inatacável. Depois da luz, o homem novamente se perde. Vieram as lutas fratricidas, um período bastante difícil para a humanidade, aproximadamente 200 anos, séculos XI, século XII, Idade Média, cruzadas. E se pensarmos, por que isso aconteceu? Aonde o homem se perde nesse caminho? Por que os homens se afastam de Deus e até das próprias religiões com o materialismo, né? Será que as religiões elas conseguiram trazer esse consolo, esse conforto? Porque essas mesmas religiões alimentavam as guerras e se colocavam irmãos contra irmãos. Como
poderíamos falar em amor ao próximo? Quando eu tiro a vida do meu semelhante, quando eu o julgo, quando eu não o apoio. E a mensagem de Jesus era bastante clara, era uma mensagem de amor. No Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, Jesus nos traz um roteiro seguro para a nossa caminhada em busca da evolução. Gandhi mesmo, quando esteve na Terra, disse que se todos os livros sacros tivessem se perdido, se conservasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Mas os homens se desconectam das verdades eternas, não é mesmo? E por quê? Por egoísmo, por orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. E próprio Jesus falou durante a sua trajetória: eu falo e não me compreendem, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que ele promete? No Evangelho, no capítulo 19, ele coloca: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. E aí temos a doutrina espírita, não ditada por um único homem, para não haver falhas, mas por vários espíritos, para não deixar dúvidas. Espíritos alguns muito conhecidos por nós, como Platão, Sócrates, Santo Agostinho, São Luís e muitos outros espíritos valorosos. E a doutrina espírita, ela vai levantar o véu sobre todas as coisas, explicando tudo o que Jesus naquela época não poderia dizer porque não compreenderíamos. Agora, não mais o crer porque crer, mas o crer porque eu sei, porque eu entendo. Compreendendo a magnitude do que ele tinha dito e compreendendo, acima de tudo, a magnitude de Deus, a sua bondade e a sua justiça. Quando compreendemos que a nossa trajetória é de espírito imortal, com múltiplas existências. Uma vida do berço ao túmulo é somente 1 minuto. Tudo toma outra dimensão. Agora, não mais o crer porque crer, mas agora, compreendendo essa bondade infinita e justiça de Deus. Um pai amoroso que não dá pedra a um filho que perde pão. Compreendendo porque sofremos, fruto da nossa imprevidência, né, da nossa imaturidade. Mas vamos caminhando na história e vendo quando que surgiu a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela surge no século XIX. Depois do século XVIII, com o iluminismo, chamado também século das luzes, nós tivemos um período de intensas descobertas, o desenvolvimento da ciência. A humanidade se ressurgia depois de algum período de obscurantismo, de ignorância, para uma nova era também, marcada pela razão e pela ciência. Como diria até o filósofo Kant, o atrever-se a conhecer, examinar novas ideias, novos enfoques. Tivemos grandes teorias, tivemos a teoria do positivismo, a teoria da evolução com Charles Darwin, descobertas como a radioatividade, descoberta da lâmpada. O mundo estava em ebulição. É, portanto, bastante significativo que a doutrina espírita surge neste momento, organizada e compilada por um cientista, um professor, um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que nos traz uma doutrina
com um princípio profundamente consolador e racional. Uma clareza extraordinária. Uma justiça inquestionável. Demonstrando as suas leis, compreendendo muita coisa que antes a gente não compreendia. O professor Hippolyte foi casado com a senhora Amélie Boudet, que ontem comemoramos o centenário do seu nascimento aqui na Terra, que foi de grande apoio ao seu marido. Mais do que um apoio. Ela edificou o trabalho de Allan Kardec após o seu falecimento, seu desencarne, né, como falamos aqui na doutrina espírita, no espiritismo. E à medida que o véu vai se levantando, a doutrina nos é revelada e a gente vai compreendendo por que sofremos, compreendendo que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus, que temos inúmeras oportunidades, quanto forem necessárias, com o realinhamento da lei, que vivemos muitas existências, que tivemos começo e não teremos fim, que nenhuma ovelha será perdida no rebanho do Pai, e que a nossa destinação é a perfeição. Agora nós sabemos, nós cremos porque entendemos, e essa é a condição da fé inabalável. E ela é a base da doutrina espírita, tanto que ela é colocada na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. União da ciência, da filosofia e da religião, não mais separadas, uma apoiando a outra, construção do futuro. Nós costumamos dizer que a religião espírita, ela não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O homem avança tecnologicamente muitíssimo. Por isso que hoje nós temos a oportunidade de estar fazendo essa explanação, essa exposição virtualmente, chegando na casa de muitas pessoas que, às vezes, não têm oportunidade de assistir uma palestra presencialmente. Então, o homem, sim, avançou muito intelectualmente, a asa da inteligência, mas agora é oportunidade também de avançar e nós temos que desenvolver a asa da moralidade. É a plenitude moral conquistada para a reconstrução desse novo ser. Nós somos o construtor desse nosso futuro. Compreendendo por que sofremos, nós não queremos mais. Nós compreendemos que foi fruto das nossas escolhas, como nós já tivemos dito. Quando a gente tem a chance de conhecer, a gente compreende tudo que nos afasta, né, dessa conquista do ser integral. Vamos para dentro, fazendo esse mergulho interior, sabendo que estamos a caminho, ainda na infância espiritual. Mas nós já compreendemos que teremos inúmeras oportunidades e que uma existência é somente um sopro. Uma coisa também muito interessante e profundamente consoladora é saber que nós não retrocedemos, não retrogradamos, não voltamos para trás. À medida que avançamos, nós compreendemos o que nos afasta da perfeição. Isso é um consolo magnífico, não? E aí, lógico que quanto mais a gente sabe, também mais responsabilidade nós temos. Por quê? Muito será pedido a quem muito será dado, mas somos esses co-criadores na seara do Mestre Jesus.
Nesse momento que a humanidade atravessa, nós, como costumamos dizer na doutrina espírita, somos os trabalhadores da última hora, temos esse compromisso muito importante, pois não podemos dizer que não sabemos o compromisso de dar o nosso testemunho de coragem, de confiança, de perseverança no bem. Somos humanos, podemos desanimar, mas jamais perder a fé. Joana de Ângeles nos diz: a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo. Mágoas, desaires, revoltas, traições, até mesmo a morte. Alimentá-la para a própria paz é indeclinável dever que não podemos postergar. Então, o nosso lema é a confiança irrestrita. E nessa mensagem de Jesus, quando ele disse: eu vos deixarei o Consolador prometido que ficará convosco por toda a eternidade. Não devemos mais ter a fragilidade dos primeiros cristãos, quando Jesus nos disse: ó homens de pouca fé. Mas quem sabe, a fé daquele centurião que era, como eram chamados os do exército de Roma, o centurião vai encontrar com Jesus, Jesus está rodeado de pessoas, e ele chega e fala: Senhor, eu tenho um servo a quem eu muito estimo, como um filho, e ele se encontra muito doente, muito mal. Eu gostaria que o Senhor o curasse. E Jesus faz menção de se levantar e diz: sim, eu vou até a sua casa. E o centurião lhe diz: não, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, eu sei que meu servo será curado. Então Jesus levanta-se, falando para todos que estavam a seu redor, diz: nunca encontrei um homem de tamanha fé. Coloca a mão no seu ombro e diz: volte para casa. A tua fé curou o teu servo. Agora é hora do trabalho, de colocar a candeia para que todos vejam a luz, a perseverança. Sim, nós somos esses trabalhadores de última hora. Compreendemos e aceitamos, não mais como cegos, mas por muito enxergar, por ver que tudo está de acordo com a beleza de Deus. Enxergar que Deus enviou seu Filho como arquiteto do planeta até nós. E que durante toda a caminhada da humanidade enviou também valorosos missionários, alavancando este progresso. Então não nos cabe a deserção, o abandono. E agora também é a hora de nós honrarmos tudo aquilo que nós recebemos por seu amor e dizer presente, ajudando-nos uns aos outros. Já indo para o final da nossa exposição, eu gostaria de compartilhar a história de Dr. Bezerra de Menezes, contada no livro Vida e Obra de Bezerra de Menezes, escrito por Silvio Brito Soares. Bezerra de Menezes, ele foi criado na religião católica, nascido no Ceará, ficou no Ceará até a mocidade. A família é bastante religiosa. Bezerra de Menezes também foi bastante religioso, mas ele, segundo as suas próprias palavras, ele não questionava. E até disse que eles acreditavam em dogmas até o absurdo, mas ele nunca foi de questionar.
Todavia, 2 pontos sempre conservaram-se no seu íntimo, que era a crença na alma e a crença em Deus. Bezerra de Menezes, ainda não médico, com mais ou menos com 18 anos, veio para a capital do Império, naquela época, Rio de Janeiro. E com contato com outros jovens ateus, questionadores, ele deixou de ser católico porque não tinha base, ele não encontrou nenhum fundamento. E aí ele deixou de ser católico. Todavia, aqueles 2 pontos luminosos conservaram-se no seu íntimo. Crença em Deus e na alma. Até que ele foi presenteado com o Livro dos Espíritos por um amigo seu. Ele morava na Tijuca e estava no centro da cidade quando recebeu esse livro. E se me permitam, eu vou ler então o que ele coloca para nós com relação a esse presente, que é a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos que ele recebeu. Então, embarquei com o livro e, não tendo distração para a longa e fastidiosa viagem, devia ser um trajeto bastante longo, né? Em bonde, do centro para Tijuca. Disse comigo, ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. E depois é ridículo confessar-me ignorante de uma filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Dava-se em mim o que acontece muitas vezes a quem muito lê e que um dia encontra uma obra onde se lhe deparam ideias que já leu, mas que não sabe em que autor. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se acha em O Livro dos Espíritos, mas eu tinha certeza de nunca haver lido obra alguma espírita. E, portanto, me era impossível descobrir onde e quando me fora dado conhecimento de semelhantes ideias. Preocupei-me seriamente com esse fato, que me era maravilhoso, e a mim mesma eu dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou, como se diz vulgarmente, de nascença. E que todas essas vacilações que meu espírito sentia, marchas e contramarchas, que ele mesmo fazia, por descobrir o que lhe era desconhecido, e porventura obrigado a isto. Eis o que fui, em que crença vivi, até que me tornei espírita. Minha alma finalmente encontrou aonde pousar, tendo deixado os espaços agitados pelo vendaval da descrença, da dúvida, do ceticismo, que devasta, que esteriliza, que calcina, se assim me posso exprimir, recordando as torturas de quem sente a necessidade de crer, mas não encontra onde assentar a sua crença. E assim, meus queridos, vamos encerrando a exposição desta noite. Nesse momento que estamos passando, de grandes desafios para todos nós. Mas sabemos que a fé, a esperança, não como uma palavra bonita, mas com algo interno, é a nossa alavanca, é o nosso suporte para atravessar essas dificuldades.
que mais do que tudo sabemos que tudo passa e tudo passará. Temos sempre o suporte, o apoio incondicional de Deus, da espiritualidade maior, que tudo vê, que tudo vela. E assim, vamos guardando no íntimo essa esperança, esse amor que une a todos nós, numa nova era, uma era de regeneração, fraternidade e amor entre todos os povos. Graças a Deus. Com você, Ricardo. Então, envolvidos, então, por essas reflexões da nossa Regina, essas reflexões tão inspiradoras para nós, tão consoladoras, vamos fazer agora a nossa prece, que a gente fortaleça exatamente o nosso íntimo, como ela nos trouxe, essas reflexões. Convido vocês a imaginarmos, todos nós nos ligados, na imagem que o nosso Mestre Jesus tem para cada um de nós, nós agradecermos por essas reflexões, agradecermos pela doutrina que nos possibilita termos essa fé, essa crença que nos sustenta, sobretudo, como tão bem colocado, nesses tempos difíceis pelos quais passamos. Que nós consigamos, todos juntos, irmanados em pensamento, transmitirmos as nossas vibrações ao nosso entorno, contribuindo assim, Mestre querido, para a melhoria da psicosfera que envolve a todos nós, contribuindo também para a disseminação dessa crença, dessa fé que nos é trazida, enfim, contribuindo realmente para o trabalho que o nosso Mestre Jesus nos convida a todos, já há tantos anos. Agradecemos à espiritualidade maior, que temos a certeza de que sustenta os trabalhos da nossa casa, agradecemos a esses benfeitores. Pedimos nesse momento, Mestre querido, para encerrarmos as nossas reflexões de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, queridos, foi muito bom estarmos juntos, compartilhando essas reflexões, essas vibrações. Agradecemos a Regina por tanta inspiração para ela ter. Lembrando que estaremos todos juntos, todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, aqui às 7 horas. Que possamos continuar ao longo dessa semana, também irmanados em Jesus. Estivemos até o momento. Em nome dele, fiquem todos em paz.